Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, e hoje é com muita alegria que eu vejo tantas pessoas novas deixando comentário aqui no nosso canal Palavra da Salvação. Que maravilha, que coisa boa. Tá Ana Santos desejando bom dia, Antônio Miguel do Rio Formoso, no Pernambuco, o Veridiano de Oliveira, Valdeci de Souza, Dorival, Luiz Ribeiro de Conceição do Araguaia, aqui no Pará, o Félix Dias Ribeiro, dizendo bom dia, que Deus abençoe, com muita saúde e paz, amém. A Vilma Mandu, que é lá de Ibimirim, no Pernambuco, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe. João Batista, lá de São Geraldo, o Pascoal, lá de Araguaína, Meri Silva, a Silvina de Nazaré, que ela está lá em Irituia, aqui no Pará, que fica lá, entrando na Belém, Brasília. Nunca fui aí, mas parece que é a terra da laranja, né, Silvina Nazaré? E ela diz que sempre coloca o Evangelho no grupo da comunidade para todos escutar o Evangelho do dia. Que Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigada por estar ajudando a levar a palavra de salvação para outras pessoas. E o Homer Maia, que é lá do Texto dos Homens, lá de Gurupi, no Tocantins. E a Maria Câmara Galvão, que não disse de onde que ela é. Então, se você queira, deixa seu comentário aqui, dizendo seu nome, a cidade que você é, para a gente saber até onde o canal Palavra da Salvação está chegando. E que Deus abençoe a cada um de vocês e compartilhem, curtam o nosso vídeo e compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 8, versículo dos 51 ao 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. Tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior que o nosso pai, Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, fazendo um paralelo do Evangelho de ontem, quando Jesus nos fala que Ele é aquele que liberta as pessoas do pecado, hoje Jesus vai dizer que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. De que Jesus fala isso? Quer dizer que nós viveremos aqui nesse mundo eternamente? Porque é isso que os fariseus, os mestres da lei, os judeus, achavam que Jesus estava falando. Mas Jesus está nos falando da vida eterna. Porque para nós que acreditamos em Jesus, que é o Messias e o nosso Salvador, nós acreditamos que a morte não é o fim, mas é a passagem para a vida eterna. Jesus venceu a morte na cruz, quando ele ressuscitou. E assim, ele abriu as portas do paraíso para cada um de nós que escutamos a sua palavra.
guarda a sua palavra, caminha nos seus caminhos, iluminado pela luz, que Jesus é a luz, a vida e a verdade, como Jesus mesmo nos disse em João 8,32, conheceis a verdade vos libertará. Jesus nos diz, aquele que guarda a minha palavra não morrerá, terá a vida eterna. Mas as pessoas de coração duro, as pessoas que se fecham para a graça de Deus, essas pessoas fazem a escolha da morte. Por isso que tantas pessoas têm o medo da morte, porque elas não confiam nas palavras do Senhor, não acreditam que Jesus é o Messias, é o nosso Salvador, não acreditam na felicidade eterna. Estão apegados aqui nesse mundo de pecado, dor e sofrimento. A felicidade maior que nós vivemos aqui nessa terra não dará um minuto que nós viremos na plenitude dos tempos no céu. É isso que nós precisamos verdadeiramente, meus irmãos, acreditar. Acreditar na palavra de Jesus, para assim como Jesus nos diz que nós jamais veremos a morte. A morte não nos vencerá. E Jesus fala para esse povo de coração duro. O que é que eles vão dizer para Jesus? Agora sabemos que tu tens o demônio. Como é que tu diz que Abraão e os profetas morreram e tu diz, se alguém guardar minha palavra, jamais morrerá? A casa é maior que nosso pai Abraão, que morreu, também os profetas. Quem pretende ser? Esse embate que nós vemos a cada momento, a cada dia, principalmente nesse capítulo 8 de São João, que nós vemos a cada dia esse embate de Jesus com os fariseus, por causa da dureza dos seus corações. Eles não entendem aquilo que Jesus está revelando, que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, enviado por Deus. E Ele vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. É como João vai fazer no seu prólogo, na abertura do seu evangelho, como João vai nos dizer, vou até puxar aqui na Bíblia, como é que João vai nos dizer. No capítulo 1, versículo 1, Jesus vai dizer, São João vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Por isso que Jesus diz, quem guardar a minha palavra será salvo. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, como Jesus nós vimos São João falar no capítulo 8, sua luz e a vida, a luz da vida. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João, ele fala de João Batista, ele veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz, era a verdadeira luz, que vindo ao homem, ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio não por mim, não por você, e é estranho isso, de nós falarmos isso, mas Jesus veio para o povo da aliança, para que o povo deixasse a vida de pecado, o qual a aliança tinha se corrompido, mas aquele povo o rejeitou. É o que nós vemos no evangelho de hoje. O povo rejeitou, não aceita que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. E esse povo de coração duro perecerá. Jesus vai nos dizer, para onde eu vou, vós não ireis, por causa dos vossos pecados, porque não reconheceram Jesus como o Salvador. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê
já está condenado. Portanto, meus irmãos, que nós possamos a cada dia da nossa vida guardar os mandamentos, foi dado por Deus, guardar os evangelhos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim nós não precisamos temer a morte. Se assim verdadeiramente temos fé e acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, nós devemos ansiar por a morte, para nós vivermos a felicidade perfeita no reino que Deus preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.